Pô, muito interessante as proposições dele que desaguaram ali no projeto de lei de remessa de lucros nas reformas de base. Encontrei uma fotografia aqui minha na ABI com o Eusébio da Rocha, que foi o criador da Petrobras. O monopólio estatal do petróleo. Legal. E o Sérgio Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Né? Estamos ao vivo aqui. Sérgio Magalhães, cheguei a conviver. E convivi também com o Celso Brandt, foi o autor da lei de remessa de lucros. Né? É isso aí. Era deputado federal. Vamos falar um pouco disso. Autor da lei de vamos só começar aqui. Isso, vamos começar aqui. A gente já está ao vivo, pessoal. Queria dar boa noite a todos, a todas. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui nessa transmissão ao vivo, através das redes sociais aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade que a gente tem, né, nesse momento difícil do Brasil e do mundo, da gente conversar um pouquinho sobre temas nacionais, sobre a política brasileira. O convidado de hoje é um dos quadros mais destacados do nacionalismo brasileiro, é um deputado federal que eu respeito muito, é um grande parceiro, é um amigo, é um deputado muito combativo na defesa dos trabalhadores brasileiros, né? Eu diria que é um grande nacionalista, acima de tudo, é um socialista, mas é um grande nacionalista. É o nosso querido deputado aqui do Rio de Janeiro, pelo PDT, deputado Paulo Ramos. Eu tenho a honra agora de poder fazer esse bate-papo. O tema que a gente vai discutir hoje são caminhos para a defesa do Brasil. O nosso país vem sendo atacado aí por conta das ações desastrosas do seu próprio governo e a gente precisa buscar aí caminhos, buscar soluções, e nada melhor do que conversar com esse grande brasileiro, esse grande deputado, para a gente tentar aí entender um pouquinho de toda essa loucura que está acontecendo, né, e ver o que é possível fazer do ponto de vista do parlamento, do ponto de vista dos movimentos sociais, das ações individuais, qual o caminho que a gente pode buscar para defender o Brasil. Então, boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Como é que está a vida aí em meio a toda essa dificuldade, meu querido companheiro Paulo? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade. Caverna brisolista. Né? Bem, na verdade, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos estão não na caverna brisolista, porque a caverna brisolista, como também eles procuram dizer, né, tem que acabar com a era Vargas, não é isso? Quando falam em acabar com a era Vargas, nós passamos também pelo nosso Jango. Né? O nosso Jango que ainda, né, é o elo da história e aquilo que a gente guarda na alma como compromisso de luta. Né? Então, a trilogia, né? Vargas, Jango e Brizola. E a gente sempre tem que falar do Pasqualini, porque Pasqualini é uma espécie de ideólogo, né, do trabalhismo. E outras figuras, como Darcy Ribeiro, que, se eu for falando os nomes, eu fico com medo de falar nomes, porque a gente acaba esquecendo o nome de um. Muita gente boa, né, Paulo? E ao longo do tempo, né, e muito tempo, o Brizola dizia assim, eu fico lembrando do Brizola às vezes, o Brizola dizia assim, eu venho de longe. Eu já posso dizer isso, eu venho de longe, porque fico lembrando as figuras com as quais eu convivi na luta política, no debate político. Então, eu falo, venho de longe. Então, quando a gente vem de longe, tem dificuldade de ficar citando também os nomes, porque acaba esquecendo o nome de alguém. Mas é uma alegria muito grande, Ederson, participar com você, porque você ainda, né, ainda está representando também a juventude socialista do Brasil. Apesar da barba branca. Então, é uma quadra muito difícil da vida do nosso país, porque nós temos que respeitar o processo democrático, mas era inimaginável que a fatalidade que levou à presidência da República, um quadro político oriundo do Exército Brasileiro, tendo como vice também, quer dizer, um capitão e tem como vice um general. Eu sempre imaginei que nós poderíamos, ao longo do período do mandato do presidente Jair Bolsonaro,
ter todas as divergências, menos em relação à soberania nacional. Imaginei isso. E ainda um governo que está montado com a presença em muitos ministérios, em muitos cargos importantes, de militares oriundos das 3 Forças Armadas. Era de se imaginar que, pelo menos em relação à soberania nacional, nós não tivéssemos divergência. Mas está acontecendo exatamente o contrário. O governo, obviamente que o presidente, não tinha nenhum projeto, talvez nem acreditasse na possibilidade da eleição, porque ao longo das últimas eleições presidenciais, 2 partidos disputaram no segundo turno, PSDB e PT. Na penúltima eleição, quase que o PSDB ganha. A diferença Aécio-Dilma foi muito pequena. E as forças conservadoras acreditaram piamente que na eleição seguinte o PSDB seria vitorioso. Veio essa questão da Lava Jato e atropelando tudo, atropelando inclusive a própria candidatura que já se delineava do presidente Lula. E durante o processo ficou evidenciado que o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro, que substituiu o PSDB no enfrentamento com o PT, mas o PT, fragilizado por questões diversas, inclusive a Lava Jato, tendo havido o golpe que tirou a presidente Dilma, o PT, se tivesse mais responsabilidade, deveria ter se aliado, apoiado o único candidato que poderia derrotar o Jair Bolsonaro, que era o Ciro Gomes, do nosso PDT. Mas faltou grandeza. Faltou o que eu digo assim, responsabilidade pública, responsabilidade até democrática. E o Bolsonaro ganhou a eleição. Forma o governo e aí já herdou a criminosa reforma trabalhista do governo Temer. E aí coloca no ministro da Economia um representante mais legítimo do neoliberalismo. Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais tudo. A reforma trabalhista com a promessa de investimentos para geração de empregos, reduz direitos para gerar empregos. O Bolsonaro chegou a dizer, quanto menos direitos, mais emprego. E aí faz a reforma da Previdência, uma outra tragédia, não houve investimentos, ao contrário, a economia não andou, e aí é atropelado pelo pandemia, coronavírus. Covid, está aí. Uma situação dramática, por quê? Primeiro, que explicitou de forma a mais evidente o desmonte do Sistema Único de Saúde, a saúde pública, único instrumento capaz de socorrer a população, que a saúde privada ainda continua agarrada na perspectiva do lucro, do ganho fácil. Desmontaram a rede pública de saúde, empurrando o pessoal para os planos. Agora, com o coronavírus, com a pandemia, fica evidente que é a saúde pública, é o Sistema Único de Saúde e as nossas universidades e nossos institutos de pesquisa. Fiocruz faz agora 120 anos, no dia 25 de maio, demonstrando a sua importância para a saúde preventiva, mas demonstrando a sua importância também, a importância da pesquisa que vem sendo desprezada no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que já era sabida. Eu não consigo, eu fico pensando, será que eles são tão cínicos que eles não sabem que tem dados do IBGE dizendo que quase a metade da população brasileira está abaixo da linha de pobreza? E aí eles descobrem que tem informais. O Congresso Nacional aprova um socorro de R$600 e a gente vendo aí o sofrimento nas filas e a questão do isolamento, que a mobilidade possibilita a transmissão do vírus. E o isolamento determinando a paralisação de muitas atividades. Imaginar
teatro, cinema, estádios de futebol, comércio fechado, hotéis fechados, o turismo, várias atividades produtivas e vários serviços tendo que ser paralisados. E aí, aquele que já é excluído, que agora apareceram as favelas, o sofrimento. Como é que fica isolado dentro de uma habitação que representa uma angústia? Permanecer isolado é uma coisa, mas isolado numa habitação que não oferece o mínimo, o mais elementar conforto, e aí está consagrado. Parcela expressiva da população brasileira não tem acesso a direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais. A exclusão está aí mais do que evidente. E aí, mesmo assim, no governo Bolsonaro, já foi a Embraer. Agora a Boeing desiste, ainda vai querer ganhar dinheiro. Vai querer dizer que a Embraer é que não cumpriu com as cláusulas contratuais. Entrega os gasodutos, muda o marco regulatório do petróleo, que já vinha do Temer, entregando a BR Distribuidora, e o Paulo Guedes, ministro da Economia, ainda no projeto de Estado mínimo, ficando evidente que tem que ter investimentos públicos, que não dá para controlar os gastos, em homenagem à saúde da população, e resguardar minimamente os direitos daqueles que não têm renda e daqueles que estão perdendo a renda, incluindo aí micro e pequenas empresas, para preservar salário. Mas aqueles que viviam de bicos, como é que eles estão vivendo? E aí, na hora do socorro, e aí nós ontem, né, uma situação dramática, que a população, o Paulo Guedes ainda continua com o mesmo projeto, já está planejando, superada a pandemia, já quer congelar salários. E é preciso que a população saiba. A Câmara, o Congresso Nacional, aprovou o projeto de socorro aos estados, mas não congelou o salário dos servidores, de vários. Que coisa pega? Educação, saúde e segurança, você pega uma parcela muito grande, quase que total, você pega 85% dos servidores públicos. Então, sim, a economia que ele pretendia fazer, congelando salários, já não foi feita. Está lá presente sancionar ou vetar. Mas o que não dizem é que congelou também, houve o congelamento dos gastos na área da saúde, educação e do serviço público inteiro. Congelar significa o quê? Que a precarização da prestação de serviços públicos, a precarização continuará crescendo. Agora, o presidente da República liderou uma passeata com empresários do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, a pé na rua, indo do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal para dizer que é preciso suspender o isolamento, pressionar o Supremo Tribunal Federal. E aí, por quê? Porque o Paulo Guedes não se conforma. Ele não aguenta ver o gasto público. Ele, de vez em quando, diz, não, para a saúde, para salvar a vida, temos que gastar. Mas, por trás, ele está tramando exatamente o contrário. Ele não quer saber se muita gente vai morrer. Ele quer saber de contemplar aqueles que são os seus sócios, os grandes banqueiros, os grandes empresários. E aí, esse governo teve um presidente da República. Quem tem que dizer isso? Mas completamente despreparado. É isso aí. Teve aquela declaração, Paulo, aquela declaração que foi dada aí com relação ao cancelamento dos CPFs, né? Quando, na verdade, dos CPFs, dos CNPJ, quando, na verdade, todos os dias nós estamos vendo, assistindo aí milhares de CPFs, né, de pessoas que estão perdendo as suas vidas. Mas você tocou aqui, você está fazendo um grande balanço. Eu queria que você fizesse um pequeno recorte. Você tocou num nome aí que é central nessa política de morte, que é o muito bem apelidado pelo nosso líder Carlos Lupe, que é o profeta da ignorância. O Lupe tem chamado ele de profeta da ignorância. Eu queria que você falasse um pouquinho desse nome central aí, que é o Paulo Guedes. Eu sei que você tomou deu encaminhamento em algumas ações por conta de quem é esse senhor Paulo Guedes.
E eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos, o pessoal que está nos assistindo, um pouco sobre isso. Parece que ele continua com atividades econômicas, o que contaminaria ali as suas ações enquanto ministro da Economia. Se você puder falar também um pouquinho sobre isso, seria interessante. Só para dizer, o Paulo Guedes é um economista que não chegou a ser um economista renomado. Não que ele não conheça a economia, não que ele não tenha os fundamentos, que ele não domine pela trajetória de vida dele, mas ele viveu meio no subterrâneo da economia. Mas viveu no subterrâneo da economia sempre botando a mão em recursos públicos, fundos de investimento, FIPs, como eles chamam. Fez projetos para pegar dinheiro praticamente em todos os fundos próprios de previdência. Todos. Regimes próprios. Em vários municípios, inclusive no Rio de Janeiro. Campos, Japeri, Queimado, Angra dos Reis, tem a operação Encilhamento. Mas vários. E tem a operação Greenfield, que pega no fundo de pensão das estatais, dos bancos públicos. Então, mas é muito dinheiro e é uma parafernália de empresas. A Força-Tarefa Greenfield e outras, mas a Greenfield faz a primeira investigação, pegando alguns fundos de pensão de estatais. E, durante a investigação, abre um outro inquérito para investigar, mas a gente não pode dizer concretamente, porque há um cuidado, né? Suspeitos, indícios, mas já tem provas de manipulação. Hoje, quando os trabalhadores estatais, petroleiros, todos enfrentando, muitos enfrentando dificuldades, tendo que contribuir com aquilo que recebe na aposentadoria para o equilíbrio atuarial do fundo de pensão, os participantes, a gente recebe, por exemplo, tem 9 de complementação salarial, está pagando 5, 4 para manter, porque a Petrobras não contribui com a parte dela. Então, fica um rolo, mas em tudo tem apostado. Alô? Congelou. A gente está no ar. Paulo? Luiz? Está congelado. Mas está no ar aí? Mas eu não estou conseguindo assistir, porque eu estou só pelo telefone aqui. Mas o Paulo está vendo? Ele está no ar? Porque eu estou vendo ele congelado, eu não estou escutando ele falando. Eu vou falando aqui. Pessoal, enquanto a gente tenta normalizar aqui com o Paulo, qual é a pergunta aí, Luiz? Parece que a internet aqui do Paulo parece que ela deu uma travada. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Tá tentando aí, Luiz? Então, o pessoal está perguntando aí, pedindo para que na volta aqui a gente faça uma pergunta para o Paulo aí sobre a Embraer, né? Como é que se deu esse processo de devolução da Embraer por parte da Boeing. Nós do PDT, desde o primeiro momento, a gente denunciou essa grande negociata aí que envolveu essa empresa, que é uma empresa essencial para o desenvolvimento brasileiro, tecnológico, né? que é a Embraer. Especialmente agora que ela havia conseguido desenvolver um caça, né, um avião de transporte de caça, né, que é o KC, e ele gerou aí uma expectativa de encomendas muito grande. Então, a gente sempre foi contra, o Ciro denunciou muito isso. Vamos
perguntar aqui para o Paulo como é que se deu aí esse processo da devolução, né? Da não continuidade do negócio que havia sido feito. E o pessoal também está interessado aqui na continuidade desse processo aí que o Paulo está falando sobre o Paulo Guedes. Quem está acompanhando o noticiário aí deve ter visto aí mais uma declaração super estapafúrdia, né? Promovida aí por parte do governo federal, lamentando a morte de alguns CNPJs, né? Que deixaram de funcionar, né? Que é o fechamento de empresas. Certamente todos nós aqui lamentamos, ninguém quer que as empresas fechem, a gente sabe que as empresas fechando são empregos que vão ser perdidos, é uma dificuldade a mais no processo de recuperação econômica que a gente espera ocorra num período muito breve, mas nós não podemos ser irresponsáveis, como vem sendo o governo federal, e a gente sabe muito bem que se a gente conseguir uma recuperação do ponto de vista da saúde mais rápida, certamente um impulso econômico vai se dar também num período menor. Então, esse falso dilema que está colocado, que é o quê? Olha, ou a gente cuida da economia ou a gente cuida da saúde. Não dá para cuidar dos dois ao mesmo tempo. Isso é um falso dilema, é uma grande mentira. Nós defendemos que o governo federal, os governos em todos os níveis, estadual, governo municipal, que eles assumam suas responsabilidades e que eles aportem recursos, né, permitindo que as pessoas consigam sobreviver a esse grave momento, a esse difícil momento, com um pouco mais de tranquilidade. A gente sabe que as condições que existiam antes da paralisação da economia, antes da paralisação da vida, elas não vão ser possíveis nesse momento que a gente está vivendo essa dificuldade, né? O isolamento social, todo esse processo que virou de cabeça para baixo a vida de todos os brasileiros, aliás, não só dos brasileiros, que virou de cabeça para baixo a vida das pessoas em todo o mundo. A gente sabe que os impactos não vão permitir que a gente viva dentro do modo natural que a gente vinha tocando as coisas, né, na nossa vida. Inclusive, depois desse processo, certamente todas as pessoas elas vão ter uma nova forma de olhar para a vida, uma nova forma de olhar para o mundo. Mas é importante registrar que os governos podem fazer muita coisa para minimizar o sofrimento do povo. O Paulo estava falando agora. Parece que o Brasil, parece que alguns níveis de governo acordaram hoje e descobriram hoje que o Brasil tem uma grande parcela da sua economia, dos seus trabalhadores vivendo da economia informal, né? Quando a gente sabe que num país que tem aí, está na casa aí de milhões de brasileiros desempregados, essa economia é o que sustenta uma grande parte dos lares em todo o nosso país. E muitas dessas coisas, embora não fossem previstas, porque essa pandemia ela chegou de uma hora para outra, mas isso mostra que houve uma falta de planejamento para que a gente tentasse agregar muitas dessas, uma parcela significativa desses brasileiros em um modelo que garantisse uma dignidade maior para a vida desses brasileiros. Acontece que no Brasil, nos últimos anos, né, e quando eu digo os últimos anos, eu não estou me referindo somente aos anos do governo Bolsonaro, aos anos do governo Temer, inclusive nos anos do governo da grande coalizão de centro-esquerda que foi comandada pelo PT, não aconteceram as reformas estruturais que o Brasil precisa realizar. Eu assisto o tempo todo, gente, aqueles que estão me assistindo, eu assisto o tempo todo os veículos de comunicação, a imprensa, que insistem na tese de reformas que o Brasil precisa fazer. Eu concordo plenamente. Qual é o desacordo que eu tenho? Qual é o desacordo que o PDT tem em relação a isso? O desacordo é que quais são as reformas que o Brasil precisa fazer? Certamente não são as reformas que esses veículos, esses grandes grupos da comunicação insistem em fazer. E hoje a gente está aqui, o Paulo está voltando ali, ó. O Paulo está voltando ali com a gente, voltou, conseguimos corrigir, e hoje a gente está aqui, inclusive, um pouco para falar sobre isso, né? Para quais esses caminhos que a gente tem que trilhar para a gente conseguir fazer a defesa plena do Brasil.
E aí, retomando um pouquinho o que o Paulo estava falando, ele estava falando um pouco dessas características do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, que é um cara forjado aí dentro de uma cartilha liberal, que é uma cartilha que não atende a sociedade brasileira, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, terceiro mundista, e que num momento grave como esse, com uma crise profunda, enquanto todos os países do mundo, né, estão jogando dinheiro, injetando dinheiro na economia para tentar fazer a economia girar, a gente aqui tem um ministro que vai na contramão. E o Paulo estava falando um pouco de quais são as características desse ministro e por que ele insiste nesse receituário liberal que não nos atende. Vamos lá, Paulo, vamos continuar. Só para simplificar, um amigo meu, eu fiz contato com ele para ele me ajudar a fazer um levantamento. Ele tinha feito um levantamento da vida do Paulo Guedes. E ele diz o seguinte: fui fazer um levantamento da vida do Paulo Guedes e encontrei vários prontuários. Foi a expressão que ele usou. Então, é uma situação muito dramática, por quê? Porque mesmo nesse momento em que os gastos públicos têm que ser ilimitados, claro, com responsabilidade. Ninguém vai jogar dinheiro fora. Mas não é possível pensar em fazer economia numa situação dessa de tragédia. Já existia uma tragédia sanitária, que é preciso dizer isso. Nós já tínhamos sarampo, dengue, zika, chikungunya, tuberculose, malária, diarreia nas crianças, questão de AVC, câncer, que morrem no Brasil por ano mais de 1.300.000 pessoas. Agora, vem a pandemia, porque o problema da mobilidade é o contágio. Por isso é que tem que ter o isolamento. E fica uma aritmético, geométrico. Cada um que anda, vai transmitindo. Por isso é que tem que ter o isolamento. A mobilidade. Tanto que os países onde o turismo era intenso foram os países inicialmente mais alcançados, por causa da mobilidade. Comitiva do presidente da República foi nos Estados Unidos puxar o saco lá do presidente Trump, voltou quase todo mundo contaminado. O presidente da República está custando agora, não quer entregar os seus exames, porque possivelmente ele tenha sido infectado, mas ele não quer. De qualquer maneira, o Paulo Guedes viveu aí no mundo da economia, mas ele e ele tem pessoas ligadas a ele em cargos importantes na máquina federal do Ministério da Economia. O BTG Pactual, ele foi um dos criadores. XP Investimentos, um dos criadores. Foi empregado do Salim Matar, que está aí nas privatizações, subordinado a ele, mas foi patrão dele na Localiza. Ele vai colocando pessoas importantes ligadas a ele, importantes porque passaram a ocupar cargos. O presidente do BNDES é filho do amigo dele com o qual ele criou o IBMEC. Então, ele está aí, montou uma máquina, primeiro para a proteção, porque nas investigações, informações são pedidas a esses órgãos. Essa complicação do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro Sérgio Moro, por causa da Polícia Federal, tem que ter confiança em quem vai fornecer as informações. Então, o Paulo Guedes, que é investigado como suspeito, ele é diretamente em diversas fraudes, mas são muitas. Ele, como ministro da Economia, ele vai aparelhando tudo. Quando tem que dar informação, eu não sei se ele recebe um comunicado privilegiado ou se é possível também manipular a informação. Ele está eticamente impedido. Mas o maldito, o que faz? Tem que socorrer estados e municípios. A União é uma ficção. O Estado do Rio de Janeiro contribui para os cofres da União 10, 20 vezes mais do que aquilo que recebe de volta. Se o Estado do Rio de Janeiro fosse um país independente, estaria muito melhor do que participando da federação. Então, agora, na hora de votar o socorro aos estados, a Câmara aprovou um projeto e o que fez o presidente do Senado, do DEM, que é o DEM, partido político DEM, era coadjuvante do PSDB. Como o PSDB foi derrotado e o Bolsonaro foi para o segundo turno, o DEM assumiu um protagonismo maior.
tem o presidente da Câmara e tem o presidente do Senado. Ambos aliados do Paulo Guedes, aliados do governo, aliados do modelo liberal. Quando nós conversamos sobre as questões em relação ao Estado democrático de direito, nós temos que defender o poder legislativo. Nós não podemos aceitar as agressões ao presidente da Câmara. Não é o Rodrigo Maia, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É a instituição, né, Paulo? A instituição. Para não fazer confusão, que gera a impressão, quando se defende o poder legislativo e vem agressões ao presidente da Câmara, eu tenho a certeza, não eu identifico o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, como o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, grandes aliados do modelo liberal do Paulo Guedes. E aí o que aconteceu? O Paulo Guedes, a Câmara aprovou um projeto, mandou para o Senado. O que é que fez o senador Davi Alcolumbre, aliado ao Paulo Guedes? Ao invés de votar o projeto da Câmara, ele anexou o projeto da Câmara a um outro projeto que já estava no Senado, de autoria do senador Anastasia, ex-governador de Minas. E aí inverteu a ordem. Aí o Senado aprova um projeto do Senado e, num acordo com o Paulo Guedes, inclui o corte de salários, o congelamento de salários dos servidores e, ao mesmo tempo, o congelamento dos recursos para a saúde e educação para a máquina pública toda. Quando chega na Câmara para votar, ressalvaram segurança e saúde, esses servidores poderiam, aí a Câmara inclui os profissionais da educação, inclui algumas outras categorias. E tinha uma perversidade no texto. Mesmo para a educação, para a saúde e para a segurança, ainda vinha, desde que estiver empenhado no enfrentamento ao coronavírus, à pandemia. Caramba! O que eles queriam com esse desde que? Quem está no serviço ativo não poderia ser diferenciado. Quando ele colocou esse desde que, o propósito deles é que liberar a concessão de aumento só para ativos. Inativos e pensionistas não seriam alcançados, porque não estariam no enfrentamento do coronavírus. A Câmara suprimiu essa expressão e ainda incluiu os profissionais da educação e mais 2 ou 3 categorias. O líder do governo, na Câmara, fez um discurso dizendo que o presidente da República apoiava a inclusão dos servidores e a supressão dessa expressão. Ainda disse mais, eu não sou líder de um ministério, eu sou líder do governo. O presidente Bolsonaro ligou para mim e autorizou, porque o Bolsonaro tem maioria na Câmara. Sim. A questão do Centrão, está agora, não está negociando com o Centrão, está dando cargos para o Centrão. O Centrão já apoiava a pauta liberal. Mas agora, sim, a perspectiva de impeachment, ele está se encalacrando cada vez mais. A perspectiva da Câmara, amanhã ou depois, ter que autorizar a abertura do processo de impeachment, fez com que ele negociasse com o Centrão, tendo que dar cargos. E já começou a dar. Já dava antes. Claro. Dava antes. Sim, sim. O ministro da Saúde, DEM. O Onyx Lorenzoni, do DEM. A ministra da Agricultura, do DEM. Então, ele já tinha uma articulação preferencial com o DEM. E vários cargos públicos preenchidos por figuras ligadas a deputados, do que se convencionou chamar, eu nem gosto, mas de Centrão. Na verdade, Paulo, ele trouxe à tona aí, fez emergir agora, na verdade, aquelas figuras mais mórbidas desse grupo, né, que eles chamam de Centrão. Tem um especialmente, que é o Roberto Jefferson, né? Emergiu, né? Saiu agora, botou a cabeça para fora, parece que é um grande... Ele, Bolsonaro? Não. O Bolsonaro, é preciso lembrar isso. O Bolsonaro sempre integrou os partidos políticos do Centrão. Verdade, verdade. Foi do PP, sempre, pô. Ele ficou 28 anos lá.
Sim. integrado aos mesmos grupos políticos. Sim, claro. Agora, Paulo, você tocou numa... O que fez o Paulo Guedes? Aproveitando a urgência, que aprovar o socorro aos estados é uma urgência, aos estados e municípios. É uma urgência. Ele aproveitou essa urgência para inserir a visão dele de Estado mínimo. Congela salários e reduz os investimentos nos serviços públicos. Na urgência, é o da ODS, alguns se submeteram pela pressão dos governadores do Estado. Que o projeto da Câmara recuperava as perdas dos estados e dos municípios. Os estados, as perdas em ICMS, no período considerado. E os municípios, o ISS. O que perdeu, completo. Ele aí foi modificado no Senado, fizeram um outro projeto, inserindo ainda, fazendo uma divisão diferente do dinheiro. De qualquer maneira, o maldito, digo assim, o Paulo Guedes, o maldito aproveita o desespero da pandemia ainda para inserir a visão dele de Estado mínimo, de transferir responsabilidades públicas para a iniciativa privada. Está evidente agora na saúde. Onde estão os hospitais particulares? Onde estão os planos de saúde? É o SUS, é o Sistema Único de Saúde, que tem que socorrer a população. Porque os planos de saúde não fazem caridade. Se não está em dia com a mensalidade, não tem atendimento. Onde estão os leitos privados? Por que eles estão socorrendo? E aí o desespero é muito grande. E, obviamente, na medida em que a pandemia vai se alastrando, quem perde mais já é o excluído. Então, ficou evidente a exclusão e evidente que o Estado mínimo é uma farsa. Sim. Mas ele, Paulo Guedes... Paulo, agora você tocou aí também em duas questões. Eu vou emendar duas perguntas, que são as seguintes. Você falou aí dessa questão dessa diferenciação que é necessária entre a defesa institucional, né, das instituições brasileiras, que com muita dificuldade a gente conseguiu restabelecer aí uma normalidade pós-regime golpista de 64, a partir ali dos anos 80, né, daquele grande movimento das diretas, e a partir principalmente da promulgação daquilo que deve ser defendido com unhas e dentes, que é a Constituição brasileira. Então, você falou da institucionalidade da Câmara, do Senado, né, do STF, né, das instituições, e demarcou aí que existe aí uma diferença, que as figuras que estão ali, embora ocupando funções de uma visibilidade institucional, elas têm uma agenda política, econômica própria que não nos atende enquanto brasileiros, especialmente aos trabalhadores. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta, já que o nosso tema aqui é caminhos para defender o Brasil. Você é um deputado do PDT, um partido de esquerda, né, um cara nacionalista. Essa semana eu fiz um papo muito legal até com outro grande nacionalista, o Neto, e a gente discutiu o seguinte: qual seria a possibilidade da construção de um bloco, de uma frente, para fazer o enfrentamento ao governo Bolsonaro? Nesse momento, você, na sua avaliação, você crê que é possível construir uma frente popular, esse seria o caminho, ficando mais inscrito dentro do campo popular da esquerda, ou que existiria uma possibilidade de uma ampliação disso para uma frente ampla, ou como eu prefiro chamar, uma frente democrática, que aí, inclusive, esses setores que não têm acordo com a gente, que inclusive são setores, às vezes, liberais, mas que resguardam ali uma defesa de um Estado democrático, né, de respeito às instituições e de não instigar o aniquilamento do adversário. Porque o que eu vejo é o bolsonarismo, eles mostram muito uma virulência, uma força no sentido de querer aniquilar aquilo que é diferente. Eles não aceitam a pluralidade de ideias. Então, muitos setores vêm defendendo a construção de uma frente mais ampla.
Qual seria o caminho para você? É preciso dizer que, na economia, o governo Bolsonaro está atendendo aos liberais, aos neoliberais. Sim, sim. Ele está atendendo. A pandemia do coronavírus é que atropelou. A pandemia atropelou. Porque ele tinha feito a reforma da Previdência Sim. e, criando uma mentira, que era para emprego para jovens, mandou a medida provisória 905, que era o aprofundamento Carteira verde e amarela. da reforma trabalhista. Exato. Dizendo que era para gerar emprego para jovens, o que ele fez? Ele reduziu encargos sociais. Sim. Para contratar, entre aspas, jovens de 18 a 29 anos, havia a redução de todas as contribuições sociais. E aí foi feita uma emenda, portanto, a partir também de 55 anos. O que acontece? O sujeito empregador, ele substituirá o de 30 a 54 por um de 18 a 29 ou até de 55 a 65. Não quer gerar empregos qualificando jovens. Não. A substituição, porque reduzindo encargos. E é isto. Toda a proposta do governo, toda ela, nas relações trabalhistas, é para reduzir salários, reduzir encargos sociais, dizendo que é para empregar mais, para que o patrão tenha mais direito para investir. Quando nós falamos disso, nós sabemos como está o micro e o pequeno, como estão, né? Os pequenos e microempresários. Que dão 80%, né, de empregos no Brasil. Claro, né? É a pequena agricultura. Não é a agricultura de exportação, não é a produção de grãos, é aquilo que alimenta o povo. Esses foram enfrentando dificuldades. Então, o modelo econômico beneficia o capital. Agora, por exemplo, orçamento de guerra, oferecendo a oportunidade. Não, primeiro, o Banco Central reduziu o percentual do compulsório que os bancos deveriam depositar. Tem que ter liquidez, tem que ter oferta de crédito. Mas os bancos não têm oferta de crédito. Então, já mais de 1 trilhão. Aí, no orçamento de guerra, colocam a possibilidade do Banco Central comprar títulos podres. Mas foi colocada a exigência de ter a classificação de risco, pelo menos BB menos. Ninguém sabe que porra é essa. BB mais, BB menos. Por quê? As empresas que fazem esse cálculo fazem parte do sistema financeiro. O sistema financeiro que está aí, são todas multinacionais. Moody, Fitch, Standard & Poor's, as mesmas que disseram em 2008 que estava tudinho correto. Porque 2008 Exatamente. Foi uma crise, foi um golpe. Eles deram um golpe. O sistema financeiro deu um golpe. Porque houve a injeção de recursos públicos nos bancos, como o Fernando Henrique fez aqui com o PROER, injetando dinheiro para banco econômico, banco... Com o PROER. O PROER, então... Aí eu digo assim, aí colocaram... Para salvar banco sempre tem dinheiro, né? Para salvar banco sempre tem dinheiro. Como é que o pequeno empresário vai contratar uma empresa de risco? Para dizer o quê? Que está sadio, porque, claro, o centro contrata, não vai contratar alguém que vai dar um parecer contrário a ele. Já combina antes. Aí são assim. Aí tem as empresas de risco, Moody, Fitch, Standard & Poor's. Aí tem as auditorias, KPMG, Deloitte, Price, tudo multinacional. Você pega qualquer trambique que foi dado e que a empresa foi alvo de uma auditoria, dizendo que ela estava sólida, vai lá ver quem fez a auditoria. Normalmente é a Deloitte, é a KPMG, é a Price. Aí as empresas de risco, aí Moody, Fitch, Standard, as mesmas. Eles montaram um nicho, é um sistema montado para fraudar, aliás, guardadas as devidas proporções. Quando caiu lá, em Brumadinho, isso, as barragens da Vale, uma empresa multinacional que calcula o risco das barragens, Tudsuv. E a Tudsuv deu um parecer
de que a barragem estava segura. E se fosse para dizer que a barragem não teria sido contratada, e tem que falar na Vale que a Vale agora não é mais estatal. Se fosse estatal, estava fulminado. E Brumadinho soterrou Mariana. Não se falaram mais de Mariana porque a empresa, a Vale, participava minoritariamente. Mas não falavam da Hidroalonorte lá no Pará, que é norueguesa, que jogava os dejetos no rio, contaminando tudo. E a Noruega surfa aí como sendo defensora do meio ambiente. O que aconteceu com a Hidroalonorte lá na Noruega? Qual foi a providência que eles tomaram? Eu estou dizendo o seguinte, nós temos que eliminar a dependência. E, por outro lado, perfeito. A pandemia do coronavírus demonstrou que dependemos até de máscara. Um pano que se costura, o Brasil não tem essa segurança sanitária. Quer dizer que fazer avental, fazer gorro, tem que importar da China. Tem que importar da China coisas elementares. E aí tá. Máquinas respiratórias de construção simples. O parque industrial não está preparado. Aí o Brasil importa da China, quando passou pelos Estados Unidos o material importado, ele aprendeu tudo para tratar do povo dele. A América fez. Quer dizer, então, sim, demonstrando claramente que o Brasil tem que ter soberania, tem que ter autonomia. Não tem que ter autonomia para explorar outros povos, não para ser solidário. Não é para fazer com outros povos aquilo que eles fazem com o Brasil. Vendo aí, vê o que está acontecendo no Equador, a expressão da mulher, que foi uma expressão que correu o mundo, e ela disse: vejo urubus nos céus de Guayaquil e a fumaça dos corpos incinerados. Falei, porra, duro a gente vê isso. sim. Ou quando a gente vê a propaganda do Médicos Sem Fronteira, populações inteiras abandonadas. Por quê? Pela acumulação capitalista. Eles vão lá na Mãe África, carregam tudo que tem no subsolo, todos os minérios, diamantes, o povo lá na miséria. Não é o caso do povo brasileiro, parcela do povo brasileiro que vive na indigência, não tendo acesso às coisas elementares, a começar pela alimentação. Habitação, quer dizer, a sociedade de consumo. Existe, eles dizem, eu estou dizendo, estudando a sociedade de consumo, a economia de mercado, a livre iniciativa, o lucro, a lei da oferta e da procura, que está aí agora, com os equipamentos de saúde, a lei está precisando muito, aumentando o preço. Assim, eles dizem quem vai consumir, o que vai consumir, onde vai consumir, como vai consumir, a quantidade que vai consumir e a que preço. E aí, o consumo estabelece a classe social. Quem está com fome. Aí você anda aí, vai vendo a indigência. Aqui no Rio de Janeiro, onde a pandemia está começando a alcançar índices insuportáveis, você anda pelo centro da cidade, como eu ando, a quantidade de pessoas dormindo debaixo das marquises, o processo de favelização crescendo, e ainda ficam glamourizando as favelas. Você visita uma favela, você vê o sofrimento. Na Rocinha, agora fizeram um biombo. Ali, você passa para pegar o túnel, tem uns prédios um pouco melhores, como se fosse um tapume, escondendo o que está lá por trás. Sim. Você passa na Mangueira, na Visconde de Niterói, vê o horror. Passa lá na Tijuca, descendo do Alto da Boa Vista, vê as favelas ali, Borel, etc. Um horror, um horror habitacional. Mas aquele horror habitacional está reunindo gente ali dentro. Aí dizem, sabe o quê? Não pode. O tráfico está gerando emprego na favela. Isso é mentira, pô. Você fica ali de manhã, vê quanta gente sai para trabalhar. É uma forma de estigmatizar ainda. Mas os jovens são empregados no tráfico, uma parcela mínima empregada no tráfico. Mas fica para estigmatizar ainda mais. O ódio social. O tráfico vem dali, do pobre. Sim, então, claro. Montaram uma... Eu vejo muita gente do nosso campo político fazendo esse mesmo discurso. O tráfico está empregando. Está empregando uma parcela mínima, pô. Mínima. Ele pega de manhã vendo quanta gente sai para trabalhar, quanta gente volta, vai lá nas birosquinhas vendendo coisa.
O comércio local, aqueles nem microempresários, nem MEI, nem microempresário individual. Faz lá uma barraquinha, bota a coisa vendendo, fica o filho, a mulher. Então, se passa lá, vê aquele monte de lava-jato clandestino, fazendo gato, porque tem que fazer. Aí o cara não tem renda, como é que vai pagar a luz? Não tem renda, como é que vai pagar a água? Então, aí vai ficar confinado numa casa que tem um banheiro mal cheiroso que não tem descarga, e não tem água, tem que ser no balde, aí tem que ficar no isolamento. Então, a pandemia, pelo menos, está revelando muita coisa. Aí dizem assim, o mundo não será o mesmo depois da pandemia. O capitalismo mundial vai continuar mandando. O Paulo Guedes, se bobear, continua ministro. O modelo liberal continua acumulando para os bancos. Não vai, não. Não vai. Tem que ter um projeto. E aí vem essa questão do nosso grande Ciro Gomes, que é o nosso projeto nacional. Um projeto de país. Paulo, só um corte. Esse cenário que você discorre de forma brilhante, ele me remonta muito a um velho debate que acontece nesse país. Né? Aqui em off, pessoal, a gente estava conversando, eu estava falando para o Paulo de uma grande figura que eu estou lendo sobre ele, que é o Sérgio Magalhães, que foi presidente da Frente Parlamentar Nacionalista, fez parte ali do grupo compacto do antigo PTB pré-golpe de 64, e é um dos pensadores, dos intelectuais, de um parlamentar intelectual, que ajudou a formular um pouco sobre a questão de lei de remessa de lucros, que depois se formalizou através de um projeto do Celso Brant. E aí, Paulo, eu tô lendo esse livro agora, e esse livro, o tempo todo, ele fala muito daquele debate que é dos nacionalistas versus os entreguistas. E ele aponta muito a questão da dependência, né, e das multinacionais como uma bomba de sucção das riquezas nacionais. Você acha que o PND, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento que o Ciro aponta claramente, aliás, acho que é o único candidato presidenciável aí que aponta isso de forma muito clara, esse PND, ele vai no mesmo sentido das nossas antigas reformas de base, e ele faz esse enfrentamento dessa bomba de sucção que continua drenando as riquezas nacionais? Quero dizer, está falando do PNB do Bolsonaro? Ou o projeto do Ciro? Qual é o projeto que você fala? Porque tem um plano... Não, o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não, o nosso. Não, eu digo o nosso. Não, porque o nosso. Disseram que o ministro Paulo Guedes, juntamente com o Rogério, que era assessor antes do Ministério da Economia, Rogério Marinho, eles fizeram um projeto que contrariou Paulo Guedes, porque tudo faz. Tudo. Por quê? Eu digo assim, se você pegar a Constituição, o artigo 1º, princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental é a soberania. Soberania. Primeiro, no artigo 1º. Se não tem soberania, não tem a capacidade de formular um projeto nacional. Porque a grande questão que o Brasil vive não foi só a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada e a venda de ativos, setores estratégicos que eram controlados pelo Estado para a iniciativa privada. É a internacionalização da economia. Nós não temos empresários nacionais, salvo o agronegócio. Porque nós temos que dizer, o agronegócio é exitoso. O agronegócio é exitoso. O Brasil disputa, como também as nossas grandes empreiteiras antes. As nossas empresas de engenharia. Uma Odebrecht, uma Camargo Correia, eles construíam de estrada, passando por portos, aeroportos, plataformas. Eles faziam tudo, pô. E já começavam a disputar. O Odebrecht dominava o ciclo nuclear, né? Tudo. Já vinha. Era uma das poucas empresas privadas no mundo. Você vai nas reuniões, nas entidades representativas dos engenheiros, mesmo antes da pandemia. Os empregos na engenharia estavam sendo perdidos por causa das empresas, que corromperam mesmo. A grande questão é que não dá para excluir o que houve sob a responsabilidade do PT.
Não dá para excluir. Até porque a delação premiada, os caras delataram. Pô. Claro que há delação forjada, delação conveniente. Mas os caras delataram, provando. Pô. Eu me lembro, você é jovem, mas pode ainda ter participado disso. A gente defendia que na direção da Petrobras, na época da ditadura, botou um general, não, tem que ser quadros da Petrobras, tem que ser engenheiros da Petrobras, colocaram engenheiros da Petrobras. Todos esses caras que foram delatores, Barusco, Paulo Roberto Costa... eram servidores, né? Cerveró, eram de carreira na Petrobras, Duque, tudo da carreira na Petrobras. E você pega em outros lugares também. Então, é uma situação dramática que você não pode esconder a verdade. Houve. Não é mentira. Houve. E o PT tem uma responsabilidade nisso. Claro que o PT não quer fazer autocrítica, mas a lei da delação premiada, que a condenação, cumprimento da pena em segunda instância, eles é que foram. Agora, fizeram isso para quê? A lei antiterror. A lei antiterror. Fizeram isso para quem? Os outros. Foram alcançados. Então, o PT não vai fazer autocrítica. Só fará autocrítica não confessando, se conseguir chegar de novo ao governo. É por isso que você vai em qualquer reunião, e a dificuldade de ter uma frente com o PT. Ter uma frente com o PT para defender a democracia é uma coisa. Mas uma frente com o PT para defender um modelo econômico, você tem dificuldades. Por isso que o PDT não entrou. A frente do PDT é PDT, PSB, PV e Rede. Quando você fala nos setores, assim, mais de centro e que poderiam compor para a elaboração de um projeto nacional, o PDT se afasta do PT. Não tem como. Sim. Porque não dizem isso. O dispositivo da Constituição que alcançava o capital financeiro, juros reais de 12% ao ano, foi retirado da Constituição no primeiro ano do governo Lula, em 2003, do primeiro governo. Então, fizeram concessões ao capital financeiro, os bancos ganharam muito e foram caminhando. O impeachment veio, quando descobriram o petróleo na camada do pré-sal, houve a mudança do marco regulatório. A Petrobras como operadora única. E muita gente não sabe, porque é muito difícil. A gente não... Eu digo assim, é lamentável, e tem que dizer isso, mesmo companheiros nossos do nosso campo são preferenciais para dar entrevista. Mas sabe por que são preferenciais? Sim. Porque, como dizia o Brizola, eles ficam na epiderme, na pomada. Então, são convenientes. Você tem que dizer o seguinte. Aliás, Paulo, eu brinco o seguinte, né? Tem alguns quadros aí do nosso campo que eles são tão revolucionários, mas tão revolucionários, que a Globo sempre dá a opção preferencial para eles falarem no Jornal Nacional. E eu não consigo entender como um revolucionário tão grande tem um espaço tão bom no Jornal Nacional, né? Por uma razão. Porque não aprofundam o debate. São chamados... Verdade. Paulo, a gente... Mas eu dizer o seguinte, o marco regulatório do petróleo, a questão que ficou insuportável foi a Petrobras ser a operadora única. Porque no marco regulatório do pré-sal, a Petrobras era operadora única, mas poderia se associar, ficando com 30%. Eu fui para a porta da Petrobras com vários petroleiros. Por que não fica com os 100%? Mas sendo operadora única, só ela poderia extrair o petróleo do pré-sal. E aí o que acontece? Claro. Eu vou dizer um exemplo que não é grosseiro, mas por que nos municípios a empresa que recolhe o lixo é disputada? Por uma razão. Quem diz o que foi retirado, o peso, é declaratório. Você imagina o petróleo Sim. na plataforma continental, encosta o petroleiro lá, retira o óleo, joga no navio, vai embora e declarou, tirei 100 barris. Tirou 1 milhão de barris, declara que tirou 100 mil.
Claro, 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 E claro. aí, então, isso ficou inaceitável. A Petrobras não poderia ser operadora única. Por quê? Porque o petróleo é extraído e eles carregam, como carregam o nosso minério, sem nenhum beneficiamento, e não se sabe o que tem ali Claro. dentro. Então, Sim, sim. é tudo uma manipulação. E aí é preciso o quê? E essa discussão tem que definir quais são os setores estratégicos que devem ser controlados pelo Estado. Tem que ter. Porque a Constituição de 88, que hoje já não existe mais, quando colocou a soberania nacional como primeiro princípio fundamental, no texto da Constituição, vem os dispositivos correspondentes. Monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, nacionalização do subsolo. Só a empresa brasileira de capital nacional poderia explorar o subsolo. A Vale do Rio Doce estava preservada. Se fosse privatizada, só para uma empresa brasileira de capital nacional. Colocou juros reais de 12%, bandeira nacional na navegação de cabotagem na costa brasileira, não tem mais nenhuma quase empresa nacional. E empresa de longo curso? O Lloyd foi extinto, o Lloyd brasileiro, extinto. Quer dizer, eles foram apunhalando. Vem Fernando Henrique, termina a Collor Itamar, que privatizou quase todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico de fertilizantes. Fernando Henrique teve que mudar a Constituição para poder. Acabou com o monopólio estatal do petróleo, acabou com o monopólio das comunicações, privatizou, acabou com a nacionalização do subsolo, entregou a Vale do Rio Doce. Foi entregando, mas teve que mudar a Constituição. E ainda aprovou Sim. a reeleição dele. Aprovou a reeleição. Agora fica aí dizendo que Sim. foi um erro. Mas quando assumiu a presidência, e era um quadro que vinha da esquerda, rasguem tudo que eu escrevi. Assim que ele falou. Sim, sim. Então, isto, a Constituição que está em vigor não é a que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Especialmente na questão da soberania nacional. Foi a soberania nacional que foi alterada. Então, o que resta ainda aí são as liberdades democráticas, mas tem, né? Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, tem muita coisa que ainda está lá encravada na Constituição de 88, que eles ainda não modificaram. Sim. Uma parcela não foi regulamentada, tem um monte de coisa. Tá? Porque a Constituição brasileira, diferentemente de outras no mundo inteiro, aqui no Brasil é assim, mal foi promulgada, já começou o esforço para ela não ser cumprida. Não foi um esforço para implementar, foi um esforço para não cumprir. Enquanto outros países, me lembro da Constituinte, hoje não tem a Frente Parlamentar Nacionalista na Câmara dos Deputados, que tem dificuldade de criar. O tema deixou de ser um tema apaixonante. A defesa, que também conseguiram criminalizar o nacionalismo. Sim, dizer, sim. existe uma manipulação, porque eles confundem. Eles querem dar o nacional-socialismo do Hitler. Isso aí. Isso é uma maneira de intimidar também. O cara tem dificuldade de ser nacionalista, mas com outra perspectiva. Não é para Paulo, o próprio campo progressista, a gente infelizmente, nosso tempo esgotou aqui. Eu vou pedir para a gente finalizar, mas fazendo a consideração em cima disso, infelizmente, inclusive, dentro do campo progressista, da esquerda, esse debate das questões nacionais, ele acabou sendo substituído por temas específicos que fracionaram a luta, que é essa grande luta nacional que você está falando. E aí o PT também tem uma grande responsabilidade nisso, né? Se distanciou da economia. Temas importantes, com questão de gênero, claro, isso aí. Mas prevaleceu, se distanciou. Entendeu? Imaginar agora que o presidente dos Estados Unidos, independente de você concordar ou não com o que acontece na Venezuela, mas dizer que o presidente Nicolás Maduro é traficante de entorpecente, é de uma desfaçatez. Muito. Aí falam aqui a Venezuela como exemplo, mas não diz que houve um bloqueio, que os americanos estão bloqueando, como bloquearam Cuba anos atrás, a partir de 59, 60. O bloqueio. Como é que vai ter abastecimento se não produz? Até produzir leva um tempo. Então, nós precisamos o quê? A questão da educação no Brasil. O PDT é o partido da educação.
o compromisso com a educação. Nas reformas de base do João Goulart, na reforma da educação, o primeiro item era a erradicação do analfabetismo, como na reforma agrária, o primeiro item era acabar com a fome. Então, é assim, vou concluir. O projeto, ao mesmo tempo que era uma solução geral, era alcançar imediatamente a solução de um problema específico. Reforma agrária, acabar com a fome. Você tem o exemplo aqui que nós vivemos, você viveu também, muitos estão e viveram, está próximo. Mesmo quem é mais jovem, também. O programa dos CIEPs era um programa da educação, mas era um programa social. Pô. Por quê? Resolvia um problema das crianças ficarem o dia inteiro na escola. Resolvia o problema das mulheres que trabalhavam, da família que não tinha com quem deixar o filho. As crianças tinham tratamento de saúde, eram alimentadas, tinham higiene e tinham educação integral. Então, era um projeto que, além de ser um projeto ligado à educação integral, de horário integral, ainda socorria em relação a vários problemas sociais. Por isso é que foi derrotado. Porque o povo brasileiro está proibido de ter acesso ao consumo mínimo que mantenha um padrão de dignidade. Então, tem que morar precariamente, tem que passar fome ou comer mal, então tem que ter acesso a uma saúde decente, tem que ficar lá na fila, tem que morrer no corredor, mesmo antes de pandemia. Mesmo antes da pandemia. Por quê? Porque o Brasil está dentro das maiores economias do mundo, as 10 maiores. Ao longo de 40 anos, 50 anos, o Brasil está dentro das 10 maiores economias do mundo. Qual é a equação que faz com que haja essa tamanha desigualdade, essa tamanha exclusão? É o modelo capitalista da acumulação. E aí alguns malandros se dão bem, tem uma parcela que sobrevive com um padrão razoável de dignidade, vive bem, viaja, passeia, tem uma casa de campo, mas o povão está vivendo... Está ferrado. Ou não vivendo ou sobrevivendo com rara dificuldade. Então, eu vejo, esperanças tem. Temos um governo completamente irresponsável, em vez de sair sem máscara, se comunicando, mas eu digo assim, se for submetido a uma junta médica, uma junta psiquiátrica, vai ser licenciado. Não precisa nem impeachment. É isso aí. Não passa por uma avaliação psiquiátrica. Por quê? Porque demonstrou claramente que não tem saúde mental, porra. Não é nem preparo para governar. Né? Agora, tem uma coisa para simplificar, que é a crise institucional. Estão preparando verdadeiramente um golpe. Que ninguém tenha dúvidas. Eles estão aparelhando o país inteiro com militares das Forças Armadas. Tem que dizer isto. E está lá. Agora tem essa complicação do Supremo Tribunal Federal na investigação, essa confusão, né? Que aliás foi uma ação vitoriosa do PDT quando impediu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, foi uma ação do PDT. Mas gerou essa consequência. Mas por quê? Não querem mandar a fita. Os generais, tem que se dizer isso. General aprendeu a mandar, não a cumprir ordens. Que ninguém pense que os militares que estão lá são democratas. Não são. Não são. Estão lá preparados. Então, a superação da ditadura, para eles, é uma derrota. Não houve mudança dos currículos nas academias. Eles são golpistas, tem que dizer isso. Eles são golpistas. Eles chegaram ao poder pela via democrática, pelo voto, mas não se conformam. E eles não querem ser fiscalizados para entregar um documento de um exame médico, de um teste. Não querem entregar. Agora, o negócio que o Sérgio Moro, carreirista, que fez tudo para chegar ao Supremo, praticou várias arbitrariedades como juiz, articulou ir para o Ministério da Justiça para depois ir para o Supremo Tribunal Federal, sem conhecer a política e no que deu. Se deu mal, perdeu a carreira de juiz e perdeu a ida para o Supremo Tribunal Federal. E agora delata. Vira delator também. É isso mesmo. É assim. Eles digo assim, brigam as comadres, aparecem as verdades. Eles se merecem. E um vai engolir o outro. E a sociedade, o povo brasileiro, vai saber de quem se trata. Qual é a natureza deles. E a falta de compromisso para construir um país soberano, que é só sendo soberano vai ser totalmente justo, meu irmão. Beijo, Everton.
Caverna Brizolista, ó. Obrigado, feliz vendo a fotografia do nosso Brizola aí, ó, na campanha da comunidade. Falou. Alô, beijo para os nossos companheiros todos. É isso aí. Paulo, muito obrigado aí pela tua participação. Pô, o papo foi ótimo. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui conversando muito mais, porque você traz informações e traz questões que são muito necessárias mesmo, para que o povo brasileiro escute, né? Você traz aqui outros ângulos, eu falaria especialmente que a juventude escute, né? Essas questões sobre o nacionalismo são muito importantes. Então, certamente a gente vai bater um papo em algumas outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado. Sei que você tem uma outra live agora. Passando essa pandemia, a gente... presencial, né? Eu gosto muito do presencial. Isso, vamos lá. Um abraço para a nossa juventude. Eu sei. Tá bom, um abração. Abraço para todo mundo que está vendo a gente. Valeu. Geral. O Paulo agora tem outra. Assista lá a outra live dele agora. Um abraço. Tchau. Falou.